Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam em paz, tranquilos, para que a gente possa hoje conversar um pouco sobre um assunto muito interessante que as pessoas me procuram e me perguntam muito sobre isso. E eu resolvi então começar os nossos vídeos, né, os nossos áudios com esse assunto que é bastante procurado por todo mundo nos dias que a gente vai vivendo, e é sobre limpeza energética. Como eu trabalho com as ervas, eu resolvi me propor para fazer esse áudio voltado para o campo das ervas, uma limpeza energética com ervas, com banho de ervas, formando um campo de proteção. Porque às vezes nós vamos a lugares, nós estamos expostos, nos sentimos carregados, sabemos que vamos ir num encontro delicado, algo difícil de ser enfrentado, e não sabemos como lidar com aquela situação. Então nos sentimos às vezes sugados, né? Então, quando a gente faz esse procedimento desse banho de ervas com a formação de um campo energético como um escudo de proteção, a gente vai tranquilo, né, para cima, seguro, tendo somente que manter este campo ativo, e isso eu vou ensinar para vocês aqui agora. Mas nós vamos começar um pouquinho conversando sobre as plantas. As plantas, elas são nossas irmãs menores e elas cumprem a sua função na natureza. Numa constante distribuição de amor, essas irmãs, elas nos presenteiam com aquilo que elas têm de melhor, que é a sua, sem dúvida, a sua energia, né? Aquilo que nós humanos sentimos, que muitas vezes nos falta, essas ervas, as plantas, elas têm para nos oferecer. Porque quantas vezes a gente diz que está se sentindo sugado, com aquela sensação de cansaço constante, um desânimo e até mesmo uma certa angústia. E nós atribuímos essas sensações ao estresse, à correria do dia a dia. Mas no campo da metafísica, que vê o todo, nós podemos afirmar que nesses casos existe um desequilíbrio energético que se manifesta com essas sensações e com muitas outras sensações. Nesses casos, como em outros tantos, as ervas, elas podem nos auxiliar com a sua energia vital, com o seu fluido vital. Na verdade, gente, para fazer um banho e aproveitar toda a energia que a planta possui, o correto seria se ater ao horário da colheita da planta, para aproveitar todo aquele potencial energético que ela possui. Nós nunca vamos obter a vitalidade da erva se nós colhermos, por exemplo, a erva na parte da noite, quando o sol já se pôs. Porque nesse período, toda a força dela, toda a energia dela está em repouso na raiz. Está ali adormecida, né? Que nem a gente vai dormir à noite. A noite foi feita para dormir, né? Apesar de que às vezes a gente não dorme. Mas, historicamente, a noite seria feita para dormir. Então, a planta também, nesse momento, a energia dela, ela tá ali, tá na raiz dela, né? E mesmo que seja colhida a erva com a raiz nesse momento, não vai se retirar dela todo o potencial, mesmo que esteja ali na raiz naquele momento. Mas ao alvorecer do dia, a energia, ela começa a se movimentar gradativamente e vai se distribuindo pela erva e pela planta. Primeiramente vai indo pelo caule, depois vai indo para as folhas, e vai tomando conta de toda a erva. Até que chega lá pelo horário mais ou menos do meio-dia, e a planta já está tomada de energia, né? É como a gente, quando pega sol, está num dia de sol, na metade do dia, a gente está com toda a corda. Quando o dia vai findando, a gente vai começando meio a cansar, às vezes, né? Quando está na correria, vai começando a cansar. A mesma coisa é com a planta, ela vai voltando ao seu estado normal de adormecimento, porque a partir das 15 horas da tarde começa já a se recolher novamente aquele fluido vital, aquela energia de volta para a raiz, tá? Para ficar em repouso. Quem vive na cidade tem uma maior dificuldade em cultivar a sua própria erva e a se deter a esses cuidados de colher a planta no horário certo, porque se eu colher ela à noite, eu não vou pegar. Se eu colher ela depois das 3 da tarde, quando já está voltando para a raiz, provavelmente eu não vou pegar
toda aquela parte que eu poderia pegar se eu colhesse ao meio-dia, né? Mas eu não tenho tempo de colher ao meio-dia, eu só tenho tempo de colher às 5 da tarde, ou seja, já está voltando. Então eu não vou aproveitar os 80%, 90% ou 100% daquela energia, tá bem? Então, às vezes, o que acontece? A pessoa mora num apartamento, ela mora numa casa e não tem espaço para plantar e para se ter esses cuidados, né? Então, geralmente, se adquire isso naquelas casas especializadas de ervas, né, em mercados, ou até chamado naqueles ervateiros. Aqui na minha cidade ainda tem os ervateiros, né, que vendem as ervas separadas ou vendem até aquelas 7 ervas, 9 ervas, 21 ervas, daqui a pouco o povo vai estar vendendo. E nesses casos, gente, é impossível saber qual foi o horário que a erva foi colhida, né? Que horas que o ervateiro colheu, né? Se ele comprou de alguém, que horas que a pessoa colheu. E por isso não se tem o conhecimento de quanta energia foi contida nas folhas e no caule no momento da colheita. Então, por isso que é preciso ativar a energia da planta, porque embora ela tendo sido colhida num horário impróprio, uma parcela da vitalidade energética ainda está ali, adormecida. Mesmo que tenha sido colhida num horário impróprio, vai estar ali adormecida. Então, a partir do momento que ela foi ativada, então ela retorna a vigorar, digamos assim, no campo sutil, tá? Então é por isso que é necessário se fazer uma ativação da energia da planta, né? Fazendo com que ela retorne aquele poder, o poder dela, a vivacidade dela. Um outro ponto que é muito importante é que ao adquirir as ervas em lojas ou mesmo com os ervateiros, nem sempre se consegue a erva verde. Geralmente ela já vem seca e já vem embalada. E por essa erva já estar seca, ela vai perder muito das propriedades energéticas. E por isso também a necessidade da ativação dessa energia. É como se nós fôssemos refrescar a memória da planta e fazer com que a energia acordasse então ali novamente. Dito isso, pessoal, nós vamos passar um pouco para falar um pouco sobre a planta em si, sobre a erva em si. Cada erva, ela tem um efeito fitoterápico, né? Ou seja, ela é própria para algum mal do corpo físico. Por exemplo, o boldo a gente sabe que é bom para o sistema digestivo. A pessoa está lá com problema de estômago, com fígado, toma um chá de boldo, né? O chá de macela, a camomila, ela serve como um calmante, né? E assim por diante. São vários. Todo chá, toda planta, ela tem o seu efeito que vai nos auxiliar na nossa parte orgânica. Mas nós vamos trabalhar aqui uma outra parte da planta, que é a parte fitoterápica. É isso, não é a fitoenergética. A fitoterápica é a parte que vai tratar, né, do organismo físico, mas nós queremos a parte fitoenergética, vai tratar do nosso corpo sutil, tá bem? Essa parte fitoenergética que vai nos abastecer energeticamente. Porém, algumas plantas, elas possuem uma função fitoenergética de limpeza áurica, enquanto outras possuem a função fitoenergética de reequilíbrio energético. Quando eu vou, por exemplo, fazer um banho de ervas, é fundamental que seja aproveitado pelo menos uma erva que tenha a função de limpeza e pelo menos duas que tenham uma função de equilíbrio energético. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma limpeza na minha casa, eu vou utilizar algum produto que seja mais forte para tirar toda aquela sujeira mais grossa, não é verdade? Depois eu vou passar um outro produto que é para deixar o perfume, que é para dar brilho, ou seja, para harmonizar aquele ambiente. Da mesma forma com o meu banho de ervas. Primeiro eu vou utilizar uma erva para limpar e depois eu vou utilizar duas ervas para reequilibrar. Ou duas para limpar e 3 para reequilibrar. Geralmente por questões ritualísticas a gente utiliza um número ímpar, mas isso não é condicionante, tá, pessoal? Eu posso usar 4, 8, 6, não importa, o problema não importa, não tem problema nenhum isso. O que importa é que eu canalize, é que eu pense, é que eu me volte para aquilo que eu estou fazendo.
Então, as ervas de limpeza, elas também são conhecidas como ervas quentes. E eu vou te citar algumas, por exemplo, aqui, só para ter uma ideia, porque esse áudio ele não tem o objetivo de expor cada erva e eu vou depois fazer um específico para isso, né? Mas, por exemplo, ervas de limpeza, que também são conhecidas como quentes: a ruda, o guiné, a losna, a pimenta, a espada de São Jorge, o cipó cruz, o pinhão roxo, tá? São todas ervas que vêm limpando, sabe? Assim, ó, como tipo, abre alas, dá licença que eu quero passar, eu vou limpar essa sujeira toda. É isso que essa erva faz. Depois nós temos as ervas que vêm no segundo plano, dando aquela harmonizada, né, na nossa energia, que são as equilibradoras e que também são conhecidas como ervas mornas. E elas reconstroem o nosso campo áurico. Por exemplo, o alecrim, a sálvia, a alfazema, hortelã, pitanga, calêndula, tapete de Oxalá, erva doce, levante, manjericão, macela, né? Várias ervas que podem reequilibrar a nossa energia. Nós temos também, gente, umas ervas chamadas específicas, também conhecidas como ervas frias, que elas têm um uso específico, ou seja, elas atuam em um determinado ponto, um determinado campo magnético da gente, entende? Um determinado objetivo. Por exemplo, a rosa vermelha, nosso magnetismo de atração, de sedução, né? A rosa branca, a rosa amarela, a canela, o cravo, né? A folha de café, o capim-cidreira, a malva, que é uma planta feminina, entende? Ativando o nosso lado feminino, o nosso lado emocional. A planta vai trabalhar isso. E eu vou fazer, sim, depois, como eu falei, um áudio explicando isso direitinho, tá bem? Mas vamos passar adiante para não ficar muito longo esse nosso áudio. Então vamos agora, depois de tudo isso, preparar o nosso banho efetivamente. Vamos pegar aqui 3 ervas, né? Eu vou pegar uma erva quente, 2 ervas mornas. Vamos usar aqui a espada de São Jorge, o manjericão e o alecrim. Poderia ter sido usado a arruda, a sálvia, a alfazema, não importa, né? Essas são as ervas que eu peguei nesse momento, escolhi para isso. Vamos pegar um pote, colocar um punhado de cada erva dessas, né? A espada de São Jorge, primeiro, né? O manjericão e o alecrim dentro desse pote. Agora vamos pegar água fervente, tá? Água que ferveu, e vamos colocar, despejar sobre a erva. A gente não vai, nesse caso dessa planta aqui, ferver essa planta, não vai. A gente só vai ferver aquilo quando for casca, tá bom? Canela eu vou ferver, o cravo eu vou ferver, mas a espada de São Jorge eu não preciso ferver. Eu coloco a água fervente em cima, tá bem? E eu vou colocar a minha mão receptiva, né, com a palma estendida para cima, e a minha mão doadora eu vou colocar sobre o pote, né? Porque uma mão eu capto energia e com a outra mão eu distribuo a energia. Se eu sou destra, a minha mão doadora é a mão direita, a minha mão receptiva é a mão esquerda. Mas se eu não sou destra, se eu sou canhota, é o contrário, tá? É o contrário, é como a pessoa se sente bem, né? Digamos, eu tenho afinidade mais com a mão direita, que é a mão que eu escrevo. Então, ela é a minha mão doadora, tá? Sendo que a outra, a mão esquerda, ela é a que recebe, tá bom? A energia. Então, eu vou receber a energia com uma mão e vou distribuir essa energia com a outra. Em cima do pote, eu vou girando a minha mão doadora sobre o pote no sentido horário para fazer com que a energia comece a fluir, com que ela comece a se movimentar. E aí eu vou dizer em voz alta o seguinte: que o poder das ervas seja desperto, que o espírito do vegetal possa fazer fluir a energia da irmã erva, que os elementais, espíritos da natureza, acordem agora o fluido vital das plantas, para que este banho de ervas traga a limpeza dos corpos sutis e o equilíbrio energético, bem como a paz, a alegria, a prosperidade
o amor e a saúde. Que assim seja. Você pode dizer o que quiser a mais. Essas são palavras que podem ser acrescentadas, se quiser, e ouvindo, né, e repetindo, ou se quiser escrever e ir lendo, não tem problema, pode falar do seu coração, tá bom? Deixa tapado ali esse pote por no mínimo 1 hora, vai fazer as suas coisas, né? Depois de 1 hora você vem, coa o líquido, né? E reserva esse líquido numa vasilha. Vai, toma o teu banho higiênico, né? Leva essa vasilha junto pro banheiro. Depois que tomou o banho higiênico, completa essa vasilha, o líquido, com água do chuveiro para ficar bastante, tá? Se quiser, pode colocar água da torneira, né, gente? Mas completa com a água do chuveiro, porque vai estar quentinho ali, né? Deixa bastante, bastante líquido. Desliga o chuveiro e joga da cabeça aos pés. Sim, da cabeça aos pés. Porque jogar do pescoço aos pés é crendice, tá? E nós não estamos aqui falando em crendice, nós estamos falando em coisas que são. Nós estamos falando em crendice, nós estamos falando em ciência, nós estamos falando em energia, tá bom? Gente, se nós temos corpos sutis e se nós vamos, por exemplo, fazer a limpeza, aproveitar a energia da planta para fazer a limpeza do pescoço para baixo, a sede dos meus pensamentos é acima da minha cabeça, não é verdade? Então eu vou limpar do pescoço para baixo e para cima vai ficar sujo? Todo aquele pensamento que eu tenho que fica plasmado na minha aura, no meu campo áurico, na primeira camada da minha aura, tá ali me contaminando. Aquilo tá me puxando para que eu tenha pensamento repetitivo. E aí eu vou jogar a erva, o poder da planta do pescoço para baixo e ali em cima vai ficar sem nada? Vou ficar sujo? Não dá, contamina o resto. Eu só não posso usar isso se eu tiver um impedimento religioso, ou seja, a minha religião não permite, diz que vai me fazer mal, então tá, então não vou fazer porque se eu jogar da cabeça aos pés vai me fazer mais mal ainda, entende? Mas se a pessoa não tem nada que lhe impeça, né, não crê em algo que isso possa lhe fazer mal, joga da cabeça, tá bem? Cuida sempre para não ter alergia a essas plantas, né? Vê se você não tem alergia, faz o teste antes na sua pele, né? Fecha os olhos para não cair nos olhos, tá? Deixa cair pro lado de trás, assim, né? De trás, joga bem no meio para pegar o chakra coronário, que é no alto da cabeça, mas deixa correr a água para trás. E aí vai jogando, vai deixando cair lentamente, vai jogando pelos braços, vai jogando pelas costas, nas pernas e vai dizendo em voz alta que a planta leva embora tudo que é ruim, tudo que é denso, tudo que é negativo, tudo que é pesado, toda a minha tristeza, todo o meu desamor, tudo aquilo que me prende a situações antigas, que eu possa ser liberta nesse momento, que a energia da planta possa me trazer a paz, a vitalidade, a tranquilidade, a alegria de viver, o renascimento, que eu me torne uma pessoa nova. E aí vai jogando e vai dizendo, tá? Vai dizendo tudo que tu quer dizer. Vai dizendo tudo que é bom para ti. Tá? Tudo que te completa. E vai sentindo, vai procurando sentir o que está falando, sentir o que está fazendo, para não ser algo mecânico. Senão não adianta, porque é a energia da planta combinada com a nossa intenção. Né? Porque nós também somos energia, é algo que se mistura, nosso pensamento é energia, então é feita uma mistura de tudo, tem que ser tudo combinado, tá bem? Feito isso, você vai parar, larga o pote, fecha os olhos e aí chegou a hora de respirar, tá? Nós temos 7 chakras que são 7 principais pontos de energia, nós temos milhares de chakras na verdade, só que nós vamos falar só de 7. Tá? Para trabalhar agora. Cada chakra tem a sua cor, né? E eles ficam do alto da nossa cabeça, né, até a base final da nossa coluna. Né? Então nós vamos começar a pensar assim, você não tem noção nenhuma sobre o que é os chakras, depois fazer um áudio falando, né, para você ter essa noção. Mas aqui, ó, de antemão, assim, você só vai pensar assim, ó, importante é a cor, tá? Eu quero que você feche os olhos e respire fundo
enchendo o pulmão e pensa assim, vermelho, e imagina a cor vermelha, retém o ar e solta. Depois de novo, enche o pulmão, retém o ar e pensa laranja e solta. Depois de novo, enche o pulmão, retém o ar, pensa amarelo e solta. Enche o pulmão, retém o ar, pensa verde e solta. Enche o pulmão, retém o ar, pensa azul claro e solta. Enche o pulmão, retém o ar, pensa azul índigo ou a cor violeta, como você se sentir melhor, e solta. Retém o ar, pensa a cor prata e solta, tá bem? Isso vai fazer com que você respire as cores dos 7 chakras. Depois de respirar no vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul índigo ou violeta, branco brilhante, você vai respirar a cor rosa, imaginando que essa cor rosa ela está envolvendo todo o seu corpo. Rosa é a cor do amor. Você está preenchido de amor. E solta tranquilamente. E por último, você vai mentalizar e respirar uma cor dourada e retém o ar, imaginando firmemente que está se formando um anel, uma esfera ao redor do seu corpo, né? E você está no meio dessa esfera, é um campo magnético na cor dourada que lhe serve de proteção, é o seu escudo de proteção. Firma bem o pensamento na cor dourada, que é a cor da proteção, e solta. E aí você vai dizer: protegido estou, agora que assim seja. Assim é. Pronto. Tá feito. Pode secar, pode vestir, pode ficar alegre, lindo, serelepe, pimpom, faceiro, sair por aí, ó, que vai atrair tudo de bom, mas tem que controlar o pensamento, hein? Não adianta fazer banho de ervas, fazer um monte de coisa e sair pensando mal dos outros, não. Tem que deixar o pensamento aberto para as coisas boas, para as coisas fluírem, né? Ficar conectado com o seu eu superior, com a sua divindade, né? Com a espiritualidade, né? Para que as coisas aconteçam. Para essa energia se manter, porque é claro, como é energia, você na rua está suscetível a tudo que está acontecendo, a cada 1 hora ou a cada 2 horas, ou sempre que você puder e lembrar, só feche os olhos aonde estiver por segundos e novamente só pense naquela luz amarela, na luz dourada, desculpe, na luz dourada ao seu redor, né? Naquele ovo energético ao seu redor. Imagina de novo, você dentro daquela luz dourada, né? Canaliza aquilo e respira. Só. Assim você já alimentou a energia que tinha colocado ali antes. E assim você alimenta esse escudo de proteção. Tá bem, gente? Era isso que eu queria mostrar para você hoje, era isso que eu queria conversar. Espero que tenha gostado desse áudio, né? Ficou um pouquinho longo, mas eu acho que valeu a pena. Qualquer dúvida, pode mandar aí embaixo, que eu vou respondendo na medida do possível. Vou, no decorrer da semana, mandando outros áudios, né? Eu tô lançando também um curso sobre autoestima, que eu fiz presencial, estou querendo fazer isso online, né? Um projeto 30 dias, que envolve a parte energética, onde eu vou te ensinar a mudar a tua parte energética em 30 dias, para que tu possa melhorar a tua autoestima e atrair coisas diferentes, e a ser uma pessoa diferente, atrair situações diferentes para tua vida. Mas isso vai chegar na hora certa, tá bem? Deixa um abraço para todo mundo, agradeço a todos aí, né? Tudo de bom, gente. Fé na vida e vamos embora, que Deus tá com a gente. Tchau.